Boa tarde, gente. Tudo bem? Amores, vamos lá, né? Vamos continuar, né, a correção da nossa atividade do livro. Na aula anterior, nos vídeos anteriores, a gente corrigiu até a página 93. Lembrando que é a apostila Produção de Texto, tá? Essa apostila aqui, tá bom, meninos? Abram aí agora na página 94, para que nós possamos, né, dar continuidade à correção e da página 94, nós iremos corrigir hoje até a página 100. Então, vamos lá. Página 94, questão 6. O narrador cita o nome de pessoas conhecidas que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivessem naquele momento no Detran. Com que intenção ele citou todas essas pessoas? Então, meninos, ele citou todas essas pessoas para consolar-se, sabendo que outras pessoas também poderiam passar, né, por essa situação. No caso, ele se equipara a pessoas do seu meio, né, que é o meio jornalístico, os intelectuais, artistas e também os políticos conhecidos, tá? Questão 7. O título da crônica é Um idoso na fila do Detran. Qual é o efeito de sentido ao empregar o artigo indefinido? O sentido expresso pelo texto seria o mesmo se empregasse o artigo definido? Não, não seria o mesmo, tá? Por quê? O artigo indefinido é o que se passa com... o que acontece? O que se passa com esse personagem no artigo indefinido pode ocorrer com qualquer pessoa, tá? E já no artigo definido, alteraria o sentido, né? Porque nesse caso a gente teria que especificar uma pessoa, tá bom? Então, essa é a diferença. Observe o trecho a seguir extraído da crônica. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. Então, assim, a gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100? Então, é uma pergunta que ele se fez, né? Explique a função com que os parênteses foram utilizados. Por que esse parênteses foram utilizados aqui, ó? Qual foi a intenção desses parênteses aqui, ó? Para introduzir um comentário do narrador, tá? Que efeito de sentido a interrogação no final desse trecho expressa? Meninos, o sentido aí é porque está indicando o quê? Uma dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa conseguir viver até os 100 anos, tá bom? Aqui embaixo, né, tem essas informações aqui, depois vocês façam a leitura, tá bom? Vamos para a página 95, aqui, ó. Página 95 fala assim, ó, número 1. Em relação ao veículo de circulação da crônica, responda às questões. Onde a crônica lida foi publicada? Meninos, onde essa crônica foi publicada? Ela foi publicada em um livro, tá lá no finalzinho da crônica, tá? Vocês vão lá, aí vocês vão identificar, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Tá? Aí vocês conseguem identificar aí. Foi publicada em um livro. Vamos lá. Ops, na página 95, eu já tô passando demais aqui. Letra B. Em que outros veículos podemos encontrar crônicas? Podemos encontrar em jornais, em revistas, em sites, tá? Inclusive, eu até mostrei para vocês os slides, lá tá explicando direitinho, tá? E se vocês ficaram com dúvida, é só voltar no vídeo anterior. Mas são nesses veículos de comunicações aqui, em jornais, revistas e sites. 2. A crônica costuma extrair seus temas do cotidiano. Que fato cotidiano serviu de base para a construção dessa crônica? Então, aí, o fato, né, que serviu de base para a construção dessa crônica foi justamente a ida de um senhor até o Detran, né, para renovar a carteira de motorista. E o fato de ele se sentir incomodado por ter sido tratado como um idoso. Então, esse foi o fato do cotidiano que serviu de base para a construção dessa crônica. Letra B. Quanto tempo, aparentemente, duraram os acontecimentos narrados na crônica? Menino, lá não ficou claro quanto tempo, se foi 1, 2, 3 horas, um dia, 2 dias, não. Só que, assim, a gente vai tirar por base quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa fica lá no Detran, né? Aí, no caso desse personagem aqui, o tempo que a gente conseguiu entender, lendo a crônica, é que o tempo de o personagem ser chamado para sair da fila
e refletir sobre a situação dele, tá? Então, não tem um tempo determinado. Número 3. Uma crônica pode ter vários objetivos: divertir o leitor, emocioná-lo ou fazê-lo refletir. Qual das afirmativas a seguir está de acordo com a crônica lida? Opção 1. Trata de um assunto cotidiano de forma divertida e bem-humorada. Opção 2. Aborda uma situação cotidiana, despertando a emoção no leitor. Opção 3. Reflete de forma crítica sobre um problema atual. Então, meninos, vocês irão marcar essa opção aqui, ó, a 1. Porque trata de um assunto, né, um assunto cotidiano de forma divertida e bem-humorada. Questão 4. Ao refletir sobre um assunto cotidiano, a crônica de Zueni Ventura apela para a sensibilidade do leitor. Explique de que forma ele faz isso. Então, meninos, pela forma como o narrador encara a sua própria velhice, né, com leveza, com bom humor. Isso faz com que o leitor se sinta mais sensibilizado, tá bom? Página 96. Aqui. Em um texto narrativo, como a crônica, a história pode ser contada por um dos tipos de narrador a seguir, que é o narrador observador e o narrador personagem. A pergunta é: transcreva um trecho da crônica em que aparece a voz do narrador. Então, meninos, o trecho da crônica em que aparece a voz do narrador é exatamente esse trecho aqui, ó. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente, percebi o idoso que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra. Não era o outro senão eu, tá? Então, é esse trecho aí que aparece a voz do narrador. Letra B. Com base nesse trecho, qual é o tipo de narrador da crônica? Explique. Que tipo de narrador é esse aí? Meninos, ele é um narrador personagem. Por quê? Porque ele narra os fatos que aconteceram com ele mesmo, tá? Os fatos que foram, né, que ele mesmo que ele mesmo vivenciou, tá bom? Letra C. Se o tipo de narrador dessa crônica fosse outro, o que mudaria na narrativa? Mudaria a perspectiva sobre a qual a história seria contada, né? Então, mudaria toda aquela perspectiva que a gente cria, né, ao ler uma crônica. Então, mudaria a perspectiva sobre a qual a história é contada. Número 6. Em diversos momentos, o narrador apresenta falas e ou citações. Observe o trecho. Sim. Onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz uma voz. Aí a pergunta é, de quem você acha que é essa voz citada pelo narrador? Então, meninas, essa voz aí, ó, é a voz do próprio narrador. Pois esse trecho sugere que ele está falando consigo mesmo, ou com algum interlocutor para que está contando a história, tá? Então, ele está falando com ele mesmo. Então, essa voz aí é do próprio narrador. Número 7. Que elementos da esfera jornalística podemos identificar em uma crônica? E da esfera literária? Amores, da esfera jornalística, podemos afirmar que a temática em torno do cotidiano é um elemento jornalístico. Então, essa temática aí, ó, o idoso na fila do Detran, pode ser considerado o quê? Um elemento jornalístico da crônica, né? E da esfera literária é justamente a preocupação com a linguagem, né? O jogo verbal, o apelo à sensibilidade do leitor, são os elementos que, né, estão ligados à esfera literária. Número 8, da página 97. A crônica é narrada em um tom de conversa com o leitor. Identifique um exemplo disso. Olha aqui, ó. Então, a crônica é narrada em um tom de conversa com o leitor. Identifique um exemplo disso. Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia. Quem lhe garantia que eu tinha 65? Se nem me pediu para ver minha identidade, tá? Então, esse aí, meninos, é um tom, né, que a gente percebe da conversa com o leitor, tá? Letra B. Explique o efeito de sentido desse diálogo no texto.
O tom de conversa com o leitor cria o quê? Uma identificação, pois essa situação pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom? Essa é a resposta da letra B. Número 9, além das marcas da oralidade, as crônicas costumam empregar, de acordo com a sua finalidade, traços linguísticos de informalidade. Identifique na crônica lida um trecho em que isso ocorre e sublinhe as expressões informais empregadas. Então, meninos, o trecho em que tem, que está bem explícito aí em questão das expressões informais, é esse trecho aqui, ó. E o guarda paspalhão, porque não criou um caso exigindo provas e documentos? Será que era tão evidente assim? Como além de idoso, eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta dentro. Mas confesso que furei a fila, sonhando com a Márcia gritando, revoltada. Esse coroa tá furando a fila. Ele não é idoso, manda ele lá pro fim. Mas que nada, nem viu. Então, meninos, olha aí, ó, as expressões informais. Paspalhão, né? Colocado pela porta adentro. Esse coroa tá furando a fila, nenhum pio. Então, essas aí são todas as expressões informais que foram empregadas nessa crônica. Questão 10. Observe esse trecho extraído da crônica lida. Aí tem aqui, eu olhei em volta e procurei com os olhos de velhinho, mais nada. Aí vocês já fizeram a leitura, né? A pergunta é, nele foi empregada uma das características da crônica, o humor. Para construí-lo, o autor fez o uso intencional de algumas palavras. Com base nisso, explique o humor no trecho. Então, vamos lá, meninos. No trecho, o narrador, ao não concordar com o fato de ser idoso, trata a situação de forma irônica. Isso é enfatizado pela escolha de algumas palavras. Quais são elas? Velhinho, drama solidária, né? São exemplos dessas palavras. Tá? Então, aí vocês coloquem aí. Então, no trecho, o narrador, ele não concorda com o fato de ser idoso. E aí ele começa a tratar essa situação com ironia. E para enfatizar isso, ele usou essas palavras aí, ó. Velhinho, dama solidária, dama solitária, tá bom? Ok, vamos lá para a página 98. E aqui na página 98 nós temos outra crônica, né? Espaço vital, né? Aqui tem um casal, aqui tem uma poltrona. E nós iremos lá para a página 99, que fala o seguinte, aqui, ó. Quanto tempo teriam durado as ações narradas nessa crônica? Quanto tempo? Meninos, o tempo de um voo de curta duração, tá? Lá também não está especificando quantas horas, se foi dias, se foi horas, né? Mas o tempo de um voo de curta duração, tá? Que fato desencadeou a narrativa dessa crônica? O que desencadeou, né? A narrativa dessa crônica foi justamente a briga do casal, né? A disputa deles, por quê? Pelo braço da poltrona do avião. Releia o título da crônica, Espaço Vital, explica o sentido da palavra vital e relacione-a com o significado na crônica e, por fim, explique de que forma o título contribui para o humor. Então, meninos, se vocês pesquisaram aí, vocês vão entender que esse vital aí refere-se a algo que é essencial para a vida. Na crônica, refere-se ao braço da poltrona do avião. Então, ao atribuir uma supervalorização a esse objeto, considerando-o vital, né, que ele é essencial, cria-se um efeito humorístico no texto. Além disso, o fato de o casal estar junto há tanto tempo, compartilhando muitas outras coisas na vida, e não ser capaz de compartilhar o braço da poltrona, e isso gera todo aquele humor, né? Letra D. Identifique as palavras empregadas para se referir a cada um dos personagens nas crônicas. O idoso na fila do Detran e espaço vital. Em seguida, explique o efeito de sentido pretendido ao se referir a eles dessa forma. Então, no primeiro aí, na primeira crônica, os personagens são descritos como idoso na fila do Detran e a moça. Na segunda, ele para se referir ao marido e ela para se referir à esposa e também à aeromoça, tá?
Essa forma de não especificar quem são os personagens, não empregando nomes próprios, cria um efeito anonimato, mostrando que a crônica trata de pessoas comuns, né, de qualquer pessoa. Explique o efeito produzido pelo desfecho da crônica da página anterior. Então, meninos, há um humor provocado, né, pela aquela quebra da expectativa que a gente cria ao ler a crônica. Porque, inicialmente, quando a gente percebe que esse casal aí tá brigando, parece que eles são dois desconhecidos, né? Só que, na verdade, quando a gente vai, no decorrer da crônica, a gente vai lendo, a gente percebe que eles se conhecem sim muito bem, inclusive eles são casados há 35 anos, tá bom? Então, esse aí foi um efeito que foi produzido pelo desfecho da crônica, né? Que a gente pensa que são dois desconhecidos brigando pelo braço de uma poltrona, que na verdade é marido e mulher, que já se conhecem há 35 anos, porque já estão casados, né? Há 35 anos. Página 100. Vamos lá. Questão 12. Das características abaixo, assinale as que aparecem tanto na crônica, um idoso na fila do Detran, quanto em um espaço vital. Então, tem aqui, ó, para vocês assinalarem. Texto predominante narrativo? Sim, coloca um X aí. Apresenta uma ótica subjetiva sobre os fatos apresentados? Também. Tem como objetivo argumentar sobre um assunto? Não. Apresenta marcas da oralidade? Sim. Apresenta traços linguísticos de informalidade? Também. Trata de fatos reais? Não. Trata de fatos do cotidiano, mas apresentados de forma particular, de acordo com a subjetividade do autor? Sim. Então, vocês vão marcar o primeiro, o segundo, o quarto, o quinto e o sétimo, a sétima opção, tá bom? Meus amores, por hoje é só, tá? Encerramos aqui a correção dessas atividades, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.